Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana. Muito obrigado a você pelo carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no programa Assunto do Dia vamos falar sobre bruxismo, que é o hábito de pressionar e ranger os dentes durante o sono, produzindo ou não sons. Presente em adultos e crianças, esse distúrbio normalmente ele acompanha a pessoa por toda a vida. A boa notícia é que tem tratamento para o bruxismo e a gente vai entender muito mais sobre o tema com os convidados de hoje. Vou logo apresentá-los para você que está em casa. Contamos com a participação aqui no nosso estúdio do Dr. Tiago Galindo. Dr. Tiago, ele é dentista e ortodontista. Vai trazer muitas dicas e orientações daqui a pouquinho o Dr. Tiago. Também para nos ajudar a compreender melhor o tratamento do bruxismo, estamos recebendo o Antônio Melo, ele que é fisioterapeuta e osteopata. Você que está em casa já pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp aqui para os nossos convidados. Você vai escrever sua dúvida e encaminhar aqui para os nossos especialistas de hoje. Nosso número, vou falar para você que está em casa, você já sabe, mas custa nada a gente reforçar. 99209-4819. 99209-4819. Você escreve sua pergunta, manda para a gente, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Então me faz um favor agora, avisa a todo mundo que o assunto do dia já está no ar e que hoje o programa está imperdível. Bruxismo é o tema desta edição e muitas pessoas podem demorar anos para ter o diagnóstico preciso dessa doença, do bruxismo, né? Por isso é muito importante a gente relatar, você que está em casa, relatar ao seu dentista se você sofre dor na região das têmporas e também na face. E hábitos que parecem não ter relação com o bruxismo, é bom você ficar atento e prestar atenção a esses hábitos, como roer as unhas, mascar chicletes também e morder canetas. E é claro, se os dentes eles se mantêm muito encostados durante o dia, é um sinal de que pode ser bruxismo. A gente vai aprender sobre o diagnóstico, o tratamento e será que tem cura? Vamos saber daqui a pouquinho com os convidados. Agora a gente vai entender uma história muito interessante. A enfermeira Vilma Gomes, ela demorou 3 anos para descobrir que a constante dor de cabeça e também o estresse estavam relacionados com o bruxismo. Vamos acompanhar mais detalhes a partir de agora numa reportagem muito especial. Confira! Vilma sentiu dores na face por cerca de 3 anos. Junto com a dor veio a enxaqueca. Ela é enfermeira e procurou logo um médico. O diagnóstico do neurologista foi estresse, mas nada acalmava a dor. Eu sempre senti muita dor de cabeça, enxaqueca. Depois eu descobri que também tinha cefaleia tensional e eu sentia muita dor na região da face. Essa região aqui, essa região da mandíbula, na cervical. Sempre tive episódios recorrentes de torcicolo, dor no pescoço, dor no ombro. É dor muscular, você sabe que é dor muscular e às vezes me impedia até de trabalhar. Eu já coloquei atestado médico por conta de dor no pescoço. E assim, eu acabei me medicando, me automedicando. Na minha bolsa sempre existiu uma caixinha cheia de medicamento. Depois de muitos exames, Vilma descobriu que sofria com o bruxismo. A doença é caracterizada pelo ranger dos dentes. Só que no caso dela, esse ranger acontecia durante o dia, o chamado bruxismo diurno. Eu achei super estranho, porque eu também não conhecia o bruxismo diurno. Eu sempre achei que era só à noite. E eu não sabia, nunca tinha escutado ninguém dizer que eu rangia os dentes à noite. Mas depois eu descobri que existia o diurno também. O bruxismo diurno pode ser até pior do que o noturno. Durante a noite, a contração dos dentes pode durar entre 6 e 8 minutos. Mas durante o dia, esse tempo pode ser bem maior. As causas geralmente são estresse, ansiedade ou privação do sono. O diagnóstico não é simples. A gente sabe hoje em dia que o bruxismo diurno é quem causa mais dor. 80% das dores que a gente sente na face, pescoço e face, está sendo atribuído ao bruxismo diurno. Por quê? Porque ele é mais frequente durante o dia. Você pode passar horas com o espaço de repouso da gente, que é de 2 a 3 milímetros, quando a gente não está nem deglutindo, nem mastigando, o que é que acontece? Você invade esse espaço ali funcional
com a contração da musculatura. Não precisa estar rangendo só, não é só ranger nem apertar, mas só invadindo esse espaço você já está fazendo o bruxismo de vigília, diurno. Vilma começou um tratamento com um dispositivo interoclusal de vigília. É uma placa móvel, quase invisível, que é usada o dia todo e só pode ser tirada para comer ou dormir. Com uma semana de uso, eu já senti menos dor, incomparavelmente, porque eu sentia dor todos os dias. Eu sentia dor sempre. Eu já senti menos dor e o cervical, o pescoço, eu não sinto mais dor no pescoço. E também eu comecei a dormir melhor. São placas miorrelaxantes, é o padrão ouro do tratamento, são placas miorrelaxantes. E hoje a gente está com um dispositivo interoclusal de vigília, que ele é um biofeedback. Ele conscientiza o paciente da dor, né, do bruxismo, do hábito parafuncional, que é ranger ou apertar os dentes ou contrair essa musculatura, dentro de um espaço de 45 a 90 dias. Geralmente, na área odontológica, eles encaminham para outros profissionais, vai para um dentista, né? Mas não sabe exatamente. Existe um especialista nisso, que é o de disfunção temporomandibular e do orofacial. Então, são esses especialistas que trabalham com esse tratamento. É sempre muito importante você buscar ajuda, né, com o especialista. A gente viu o caso da Vilma de início. Ela teve uma certa resistência em procurar o especialista e começou a fazer a automedicação, que é algo também muito perigoso e pode esconder um problema mais sério, né? Pode comprometer sim a qualidade de vida, mas acompanhamos que ela fez isso. Após 3 anos buscou ali o especialista, chegou ao diagnóstico, né, do bruxismo. Hoje faz o tratamento e já consegue viver com mais qualidade. Vamos falar muito mais sobre esse tema, né, no decorrer aqui do nosso programa. Mas agora é aquele momento da gente ouvir você que está em casa. Você vai participar a partir deste momento do nosso programa. Não vai só ouvir a gente falar. Vai também participar. Você tem voz ativa aqui no nosso programa. E vamos ouvir você. Primeiro você vai ligar para responder a enquete do dia. Vamos lançar aqui a nossa pergunta. Olha só, a pergunta é bem simples e objetiva. Você vai ligar para a gente para responder se você vai com regularidade ao dentista para prevenir problemas bucais? É a nossa pergunta de hoje. Você tem essa preocupação em ir com regularidade ao dentista para prevenir problemas bucais? Liga para a gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento está aberta, ativa para você ligar para a gente e participar do programa. 3424-1977 é o nosso segundo número. Liga para a gente, participa. Manda também sua dúvida na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos repassar essa dúvida para os nossos convidados e eles terão o maior prazer em responder a sua pergunta. No nosso WhatsApp também você pode interagir com a gente. 99209-4819. Repetindo, 99209-4819. Participe que daqui a pouquinho vamos responder a sua pergunta. E olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% das pessoas no mundo sofrem com bruxismo. Aqui no nosso país, esse número pode chegar a 40%. O distúrbio ele pode afetar, né, pessoas de todas as faixas etárias e ambos os sexos, mas ele é mais frequente em mulheres de 15 a 35 anos e a gente vai entender um pouco mais sobre essa incidência, sobre o diagnóstico e tratamento. Vamos aprender a partir de agora com os convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, Dr. Tiago Galindo, dentista e ortodontista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Obrigado, Valdson. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa, né? A gente já não tive a honra de ter sido entrevistado por você da vez passada, mas hoje aqui a gente está aberto para debater sobre esse tema tão rico e com certeza vão surgir muitas coisas boas aqui hoje. Também queria dar boas-vindas ao Antônio Melo, ele que é fisioterapeuta e osteopata. Seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. Obrigado, Vasco, pela primeira vez aqui. Falar um pouquinho mais sobre o bruxismo e o tratamento, né? Fisioterapia, a osteopatia, junto a esse tema bem rico, como o Tiago falou. O simples ranger dos dentes, né, pode ser
é considerado o bruxismo. Muita gente demora a receber esse diagnóstico. Por quê? Porque quando vai ao especialista, né, no caso ao dentista, não relata isso, o dentista só em observar aquela boca também tem como ver que aquela pessoa pode ter o bruxismo, ou se faz um exame específico para se chegar ao diagnóstico da doença. Como é que a gente explica isso, doutor? Primeiramente, é importante a gente dividir o bruxismo na parte do bruxismo e do briquismo. O bruxismo é a parte do ranger os dentes. O briquismo pode ser apenas o apertamento, certo? Ao exame clínico, a gente percebe com relação às faces oclusais dos dentes esse desgaste. Então, é importante também a gente fazer uma anamnese do paciente e fazer perguntas, porque pode ser mascarado também com erosão. Sim. Então, o paciente pode ter um problema de refluxo, que pode estar desgastando essa face dos dentes, o esmalte dos dentes. E a gente sempre tenta perguntar se o paciente tiver um companheiro ou companheira, se relata durante o sono, se escuta algum ranger. E normalmente a gente sempre tem essa afirmativa. O companheiro sempre fala assim, realmente eu escuto um barulho durante o sono e isso é constante. Então isso é importante para a gente firmar o diagnóstico e começar a fazer o planejamento do caso. Planejamento do caso para o tratamento, né, daquele caso em específico. Muita gente pode estar surpresa agora, porque não sabia que a fisioterapia também auxilia no tratamento do bruxismo. De que forma vocês, fisioterapeutas, trabalham para tentar minimizar os transtornos causados por esse distúrbio, doutor? Realmente, não é muito falado, né? O tratamento com a fisioterapia e com a osteopatia principalmente. Né? Na osteopatia, vamos fazer a anamnese, toda a anamnese, caso por caso, né? Para saber onde é que está o problema. Pode ser pela apneia do sono, se a pessoa dorme de costas, vai favorecer o ranger dos dentes pela musculatura do pescoço. Né? Como o Thiago falou, o refluxo, né? Já tem pesquisas aí falando mais sobre o refluxo gastroesofágico, né? Que vai promover o bruxismo. Sim. Né? Ansiedade, estresse também, vai promover toda a tensão muscular da face do masseter, mandíbula, pescoço, né? E vai promover essa doença. É uma doença que pode atingir tanto homens como mulheres. Tem uma faixa etária onde a incidência é um pouco maior, doutor? A gente tem uma incidência maior realmente a partir dos 25 anos. Na verdade, a gente liga muito à parte emocional. A gente tem outras causas, sim, mas a parte emocional, a gente sabe o estresse do dia a dia, aquela pressão do trabalho, então é um fator. Inclusive, a gente pode perceber outros fatores também. No próprio vídeo, né, a paciente Vilma, ela tem um problema de oclusão, tá? Isso favorece também a ter o bruxismo. Ela tem ela é um paciente classe 3, mordida cruzada anterior, então isso prejudica ela tanto no encaixe dos dentes, favorecendo esse desgaste, quanto até na respiração. Então ela é uma paciente que, por ter esse problema da classe 3 da mordida cruzada, é uma paciente que provavelmente respira pela boca, então ela já vai ter um sono mais deficiente, não vai acordar bem e vai gerar o bruxismo com certeza. E no caso, a mordida cruzada, para quem está em casa compreender melhor, os dentes inferiores eles são mais à frente do que os superiores. Isso. Aí vocês classificam como mordida cruzada anterior. Aí ela precisa tratar a mordida cruzada para após isso tratar o bruxismo, ou pode fazer um tratamento simultâneo? Ela pode fazer simultâneo. Às vezes a gente recebe muitos pacientes para resolver os problemas ortodônticos, visando a melhora do quadro do bruxismo, dos problemas de disfunção temporomandibular em geral. Não existe uma comprovação que você tratando a forma ortodôntica vai acabar com os problemas de disfunção temporomandibular. Porém, uma coisa está ligada à outra, então provavelmente já vai ter uma melhora assim no quadro. Para melhorar o quadro, a fisioterapia vai ajudar bastante, mas é de demanda espontânea? A pessoa sabe que tem o bruxismo e vai procurar o fisioterapeuta, ou geralmente vem encaminhado através de um dentista especializado no assunto? Várias vezes a pessoa não sabe que tem, né, o problema. E aí pode ser indicado pelo dentista, né, e a gente vai diagnosticar com a anamnese. Sim. Na avaliação da osteopatia, né, que é muito mais fácil de tratar, né, o problema.
E aí vamos diagnosticar, fazer os exercícios de casa, né, a compressinha quente para dar uma melhorada na toda a parte muscular, a parte mecânica né, da face. E aí vai dar uma melhora boa. Geralmente essa parte da ATM é que vocês trabalham para reforçar essa região aqui? Também. É mais ou menos isso? Também. Né, pode pegar também a parte temporal, né, porque não é o distúrbio temporomandibular, né, vai pegar a parte do temporal, a musculatura da cabeça e a parte da mandíbula também. Vamos falar um pouco mais sobre sintomas do bruxismo? A gente separou aqui algumas telas com informações, vamos explicar os principais sintomas e vocês vão trazer uma explicação melhor para quem está em casa nos acompanhando. O ranger e o apertar dos dentes, né? É um sintoma muito conhecido, muito comum. E eu queria que o Dr. Galindo explicasse um pouco mais para a gente, né? A intensidade desse ranger, a intensidade desse apertar os dentes. Tem como a gente dimensionar ou também tem esses estágios, né? Na fase inicial é um apertar mais lento, né? Não com muita força, e o ranger também é menos intenso. Como é que a gente explica esses principais sintomas agora? Então, como eu te disse, tem muita influência emocional. Sim. Então, existem até relatos, e são mais raros, de crianças que têm bruxismo. Realmente é uma coisa mais rara. Mas aí, com relação ao apertar, como a gente disse, a parte do briquismo realmente é menos severo do que o bruxismo. E aí o bruxismo realmente a gente identifica mais com relação a tanto a parte dos ruídos, né, o relato dos pacientes, quanto no exame clínico do paciente. E no caso do apertar, né, essa musculatura pode ser forçada ao ponto de chegar a travar? Com Em certeza. alguns casos, sim? Com certeza. Vários pacientes chegaram a mim, né, com esse travamento, Sim. né, na musculatura, na parte articular. E aí tratamos com alguns tratamentos, com osteopatia, com dry needling, né, agulhamento a seco, que favorece bastante essa absorção do corpo. Né? Vamos tratar com osteopatia a parte emocional, Sim. a parte biopsicológica, né, que é bem interessante. E também ver a questão do refluxo gastroesofágico, né? Vamos tratar a parte do estômago, que está um pouquinho fora em disfunção. Muita coisa que vai abranger com a osteopatia. Dry needle, né? Dry Além needle. de nome bonito, é um equipamento, é uma estimulação, é um choque que se coloca assim na face para melhorar essa Não. questão da ATM? É a mesma agulha da acupuntura, mas sendo que o tratamento é mais profundo. Pega a parte articular, pega a parte muscular e pega a parte de tendão também. E faz parte desse tratamento para devolver qualidade de vida a essa pessoa. Justamente. No próximo ponto, né, a gente fala aqui sobre dentes achatados, são sinais, né, de que você tem bruxismo, fraturados também, doutor Galindo, ou soltos. Isso. Na verdade, os dentes achatados estão justamente ligados com o próximo tópico abordado, né? Que com esse desgaste, né, do esmalte, a gente vai perdendo uma coisa chamada dimensão vertical. Então, se você for olhar as pessoas que têm o bruxismo, elas têm uma face mais curta. Então, com relação à fratura, Fraturados, é pode quebrar. inevitável, você pode causar também uma coisa chamada abfração. O que significa isso? Por conta dessa pancada, né, gerada, o pezinho do dente, né, que a gente chama de cervical, a base do dente, ele vai como se fosse remodelando. Então, ele vai sendo absorvido e, consequentemente, vai expor essas camadas mais profundas. E dentes soltos, no caso, a gente hoje vive numa era que a gente tem muita reabilitação. Sim. Então, pacientes com coroas, próteses adesivas, então é normal porque ela não é feita para aguentar esse tipo de pressão constante. Né? Então, é comum não ter essa sustentação suficiente. E no caso, são os dentes mais da frente, né, da boca ali, que eles são mais prejudicados por conta do bruxismo? Na verdade, ele acompanha todos. Todo, né? Mas isso aí é muito relativo justamente no que a gente estava comentando em relação à mordida. Então, se a gente tem um paciente que não tem uma mordida que a gente chama de classe 1, uma mordida perfeita, então realmente ele vai onde tiver encaixe. E uma curiosidade, né, para quem tem o bruxismo, vai ter ali um exercício para se fazer, né? A fisioterapia também vai orientar para você fazer em casa. O simples ato de mastigar não seria um exercício? Também. Também. Mas quem tem a dor não vai ficar promovendo o mesmo movimento diariamente.
né? Aí vamos passar exercício de casa, como a gente chama lá na fisioterapia, né? Compressa quente, para promover a melhora, o relaxamento da musculatura. Fazer a fisioterapia também, constantemente, a osteopatia também, né? E muitas outras opções que a gente vai falar no decorrer do nosso programa. Só para a gente concluir aqui nessa tela dos sintomas e sinais, vamos ao próximo tópico. A gente falou desses 3 primeiros tópicos, agora nesse bloco, vamos seguir. A próxima tela fala sobre o aumento da sensibilidade dentária, doutor. Mandíbula ou dor na face, né? E também dor de cabeça. São sinais e sintomas presentes, né, que vão trazer um certo desconforto, porque essa sensibilidade ao quente e ao frio, então todo dia eu vou ter uma reação por conta dessa sensibilidade. Sim, com o bruxismo, o desgaste do esmalte, ele não vai ter essa proteção, né, na dentina, então vai ficando mais próximo da polpa do dente também, gerando esse desconforto por conta dessa perda dessa camada que protege diariamente. Sim. E no caso da mandíbula, que a gente viu também, ela vai ser prejudicada, vai desgastar a mandíbula, né? E eu posso fazer alguma coisa em casa? Teria alguma dica para a gente falar para quem está em casa? Algum exercício ou só colocar aquela compressa? O que é que eu faço para melhorar esse desconforto na mandíbula, que consequentemente também deve gerar dor de cabeça, não deve, Antônio? Com certeza, a dor de cabeça já é o sintoma do bruxismo, né? A dor de cabeça vai ser melhorada com a osteopatia, né, a fisioterapia. Não promovo muito o uso de medicamento, né, porque vai gerar outros conflitos corporais, né, e a dor de cabeça vem junto, né, vai tensionar muita parte da nuca, o suboccipitatal, a musculatura de trás vai ficar bem tensionada, né, o esternocleido, que é a musculatura do pescoço, né, o digástrico, que favorece também a musculatura do esôfago, né, fazendo o refluxo gastroesofágico. Muitas musculaturas que vão afetar esse problema e a gente não sabe que vai ser tratada com a fisioterapia. E onde fica a mandíbula, né? Para a gente explicar melhor para quem está em casa. Toda essa região aqui. Toda essa parte aqui a gente compreende como do mandíbula. homem, a parte da barba, né? Meio que, falando um exemplo, parte da barba, né? Que vem até a região aqui do queixo. Aí promove o encurtamento, a inflamação, promove o quê? Quando você tem bruxismo? Tensionamento. Tensionamento de toda a musculatura, né? Vai gerar dor e aí vai subindo até promover as dores e a piora. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre bruxismo e a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem vai trazer essas informações para a gente a partir deste momento. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do blog da saúde do Ministério da Saúde. Você tem bruxismo? Saiba quais causas e como preveni-las. Muitas pessoas não sabem que sofrem de bruxismo, que é o ranger dos dentes, muitas vezes involuntário, que ocorre durante o sono. Elas só descobrem depois de perceber alguns incômodos, como dor de cabeça. Foi o que aconteceu com um empresário de 27 anos, Lauro Pereira. Ele disse em entrevista ao site que percebeu que os dentes estavam com fissuras e sentia muita dor de cabeça. Ao procurar um dentista, descobriu que estava com um problema. A analista técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal, Flávia Oliveira, explicou que o bruxismo também pode acontecer em situações de ansiedade e estresse. Quem tem bruxismo possui um impacto na qualidade de vida, como é o caso de dores no pescoço, na mandíbula e músculos da face, além de cansaço e alterações no sono. Por isso que é preciso procurar um especialista o quanto antes. Agora a gente volta ao estúdio. Muito obrigado a Tânia Silva por procurar, né, essa recomendação que a Tânia acabou de trazer para a gente, procurar o especialista o quanto antes. Estamos fazendo isso, trazendo aqui 2 profissionais que entendem bastante sobre o assunto e agora eles vão falar sobre os fatores de risco para o bruxismo. Vamos pontuar aqui, eles vão trazer essa explicação. Estresse é um fator que a gente falou, né, e está ligado à questão psicológica. É muito frequente a pessoa muito estressada ter o bruxismo. Não quer dizer que todo estressado vai ter essa doença, mas é um fator de risco e significativo hoje para o bruxismo, não é verdade? Com certeza. Hoje em dia, a população anda bastante estressada, né? Celular, trabalho, estresse do dia a dia, trânsito, né? Como a gente falou aqui anteriormente. E vai promover todas essas dores, estresses, e aí a tensão muscular vai abranger bastante.
vai enrijecer esse músculo, e aí a gente classifica como tensão muscular, e todos os músculos, inclusive os da face, né? Justamente, justamente. Da face, do pescoço, o de gástrico, né? do refluxo gastroesofágico, do esôfago, né? Da nuca. E a gente não percebe. Não percebe. A parte temporal também, que vai causar a dor de cabeça. A pessoa não percebe, mas chegando no fisioterapeuta, por exemplo, só em observar, né, o semblante também, a posição, né, do ombro e outras características mais, vocês conseguem observar e chegar, né, à conclusão que ela se trata de uma tensão. Isso, a postura, né, favorece bastante na anamnese. Né? Na osteopatia, vamos avaliar a pelve com a parte do crânio. E aí esse fluxo que a gente chama na osteopatia vai favorecer e vamos tratar com a osteopatia. Vamos a outro fator de risco, né, para o bruxismo, a idade também. A gente viu aquela média, né, mais ou menos acima dos 15 anos. Pode acontecer na infância também, né, doutor Galindo? Pode acontecer na infância, mas aí realmente a gente começa a ter essa tensão a partir quando a gente começa a ter um pouco de responsabilidade. Hoje, cada dia mais cedo, né, por conta do vestibular, então aquela pressão em casa cada vez mais cedo pode causar. Sendo que a gente acaba notando, né, esses fatores acontecendo mais na idade adulta, porque é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Os desgastes dentários não é uma coisa que você vai ter hoje e amanhã vai estar desgastado. Então, são coisas que vão acontecendo e você vai notar o problema lá no futuro. Tem como retardar esse desgaste? Tem como você evitar. Então, na verdade, a gente precisa saber o que é que está causando aquilo e ir no ponto. Então, existem diversas coisas que podem estar ocasionando. Então, é importante esse exame. Existe a possibilidade, como a gente tinha comentado, do paciente ter um problema de oclusão, tá? Uma mordida incorreta. Existe também o paciente que tem realmente aquela tensão, né, no músculo. E existe também outros tipos de disfunções temporomandibular que envolvem cápsula articular, desgaste de mandíbula, de côndilo, enfim, a gente tem que realmente identificar qual é a causa-chave e tentar solucionar o problema. E com isso a gente tem diversos mecanismos, então a gente vai solicitar exames para saber qual é a causa principal do bruxismo naquele paciente. Ótima explicação, vamos a outro fator de risco, vamos acompanhar aqui o tipo de personalidade, isso está ligado também com o estresse, né? Se você é uma pessoa mais explosiva, isso aqui pode influenciar também você ter não só o bruxismo, como também outros problemas. Com certeza, com certeza. Né? O bruxismo pode ser tratado de forma multidisciplinar. Sim. Um psicólogo, um fisioterapeuta, um ortodontista, né? Para abranger bastante esse tipo de personalidade, né? Promover a parte psicológica e para ter a melhora também. Tem algumas substâncias que são estimulantes, né, para o bruxismo? Quais a gente poderia pontuar, doutor Galindo? A gente está falando agora dos fatores de risco. Não sabia que teriam, né, substâncias. Sim. Hoje, com esse boom positivo das atividades físicas, cada vez mais os pacientes estão usando termogênicos, por exemplo. Então, a utilização da cafeína em uma grande quantidade, ela vai estimular o paciente a ter aquela hiperatividade. Então, consequentemente, o paciente vai ter aquele hábito de fazer pressão nos dentes, consequentemente vai ter o bruxismo também. E dependendo da hora que o paciente vai tomar essa cafeína, ele vai ter um pouco de dificuldade ao dormir, gerando também esse cansaço durante a parte noturna. Falamos muito, né, do bruxismo, mas a gente tem uma imagem também que ajuda a gente a compreender melhor. Falamos sobre alinhamento dos dentes, falamos também sobre encurtamento e a gente tem aqui uma imagem, né, com os efeitos do bruxismo e primeiro a gente mostra aqui os dentes sadios, né, todos sadios aqui, é uma dentição saudável, a gente vê aqui, bem branquinha, né, doutor Galindo? Será que ela passou lá pelo seu consultório? Esse paciente aqui, né, com uma dentição saudável. E como é que a gente poderia classificar esse saudável? O que é ter uma dentição saudável, doutor? Na verdade, uma condição saudável é um paciente com a gengiva legal, uma condição periodontal que a gente chama ok, sem sangramentos, sem cáries. Então, realmente, isso aí pra gente é considerado um começo, né? Sim.
Sim. Aí aqui a gente segue, né, para o problema do bruxismo, exemplificando para você que está em casa, e são os vários efeitos se você não trata esse bruxismo. Às vezes demora a chegar ao diagnóstico e esses efeitos começam a aparecer, né, doutor Galindo? Eu queria que o senhor fosse lendo e explicando para a gente. Aqui é o desgaste, a gente já vê aqui, né, diminuir o tamanho, o ranger dos dentes, né, passar o dente do lado para o outro, mesmo que seja um ranger involuntário, vai trazer isso aqui como efeito, o desgaste. Isso. Justamente a gente estava comentando, isso aí vai gerar também a parte da sensibilidade. Com relação à recessão gengival, ele está justamente ligado à bifração, que é como se fosse esse abaulamento que a gente vai criando. Ela vai subindo, é, isso, doutor? vai subindo e vai entrando também, que é justamente a parte da bifração. Que a gente por confere conta aqui nessa imagem, né? dessa pancada desordenada. Aí vai subindo aqui e tem como depois reverter, no caso, essa recessão gengival, Sim, doutor? a gente vai ter que analisar o tamanho da recessão. Existem técnicas cirúrgicas que a gente chama de recobrimento radicular. Então, a gente tira um filete, né, normalmente do céu da boca, para fazer esse recobrimento. É uma cirurgia chamada recobrimento radicular. E a bifração, né, que é outro ponto. Tem uma diferença da bifração para essa recessão gengival? Sim. A recessão é só quando você perde essa altura de gengiva. Então, ele dá uma subida na gengiva. A bifração, ele acaba dando uma entrada no dente. Então, existe essa diferença. Nem sempre quem tem recessão tem a bifração. Mas, normalmente, quem tem a bifração tem a recessão também. Obrigado. Essa parte dos dentes, o doutor Galindo, ele vai tratar diretamente para devolver, né, esse paciente a qualidade de vida. E no caso da fisioterapia, de que forma você poderia exemplificar para a gente, Antônio, sobre o tratamento de fato, né? A gente viu que tem vários recursos, né? Tem um certo cronograma a ser seguido também. Então, se devolveu a estética do dente, o doutor que vai dizer ao ponto de teve alta, né? Você está tranquilo com a sua dentição. Mas em relação à ATM, né, a mandíbula e as sessões que são necessárias para trazer mais qualidade de vida para essa pessoa, é um tratamento individualizado, requer muito tempo, porque isso aqui parece ser mais rápido, né, doutor Galindo? Trazer, né, tirar a bifração, essa recessão ser revertida e esse também nivelamento ali após o desgaste. Depende realmente do tratamento do paciente, do grau que ele está. Mas é importante a gente sempre fazer um trabalho multidisciplinar. Então, da parte odontológica, eu finalizando o paciente, a gente sempre entra em contato com o fisioterapeuta para ver essa questão do bruxismo em si, questão muscular. Doutor Antônio, receba esse paciente agora, já fiz a parte estética, tá tudo ok. Doutor Antônio vai fazer o que agora? Tirar as dores. Isso que é o mais importante para o paciente, né? Para o dia a dia dele melhorar, né? Condição emocional também. E vamos tratar. Cada paciente é um organismo. Sim. Né? Não podemos vamos fazer 10 sessões. Não sei se ele vai ficar bom com uma, com duas. Né? O importante é que ele vai ficar, que ele fique bem, com uma, com duas sessões. Importante também que não tenha o abandono do tratamento, porque tem alguns pacientes que acham que já estou melhor, né? Então não preciso mais ir até o fisioterapeuta. Aí depois de meses pode voltar também essa dor? Justamente. Tem que ter a manutenção, a prevenção, que é melhor do que tratar o problema, né? E aí, primeiramente, vai lá no dentista, ver como é que está toda a parte de dentição, né? E depois, fisioterapeuta novamente. No dentista, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, vamos trazer para Pernambuco, doutor Galindo. Muitos pacientes chegaram ao diagnóstico lá no seu consultório. É muito incidente o bruxismo aqui em Pernambuco? Sim, bastante. A gente todos os dias escuta relatos dos pacientes com essa queixa e procurando realmente um tratamento. Eu recebo muitas dúvidas nas redes sociais a respeito de tratamento de diversas especialidades. Mas é muito importante a gente focar para o paciente que está escutando a gente, que cada caso é muito individual. Então, a gente não tem como dar uma solução para o seu caso. Então, assim, sem fazer uma anamnese, né? Exato. Então, é muito importante você comparecer, marcar a consulta e ver o que é que está acontecendo e o melhor para o seu caso. A gente não tem muito como abranger e falar assim, a solução de todo mundo é isso. Receita não de existe. bolo, Tem uma né? receita Não pronta, tem como, né? isso é impossível. E muitos dentistas já estão encaminhando, né, essas pessoas com bruxismo para o fisioterapeuta aqui na nossa região. Como é que é isso? Sim, com certeza. Né? A gente trabalha em conjunto, né? Dr. Tiago e eu, né, com osteopatia, e muitos, eu também indico para
a parte psicológica, né, do transtorno de ansiedade, estresse emocionais, né, para favorecer esse paciente. Uhum. Aí a gente tem a informação de que o bruxismo ele aumentou, né? A incidência aumentou em crianças por conta de problemas respiratórios, né? A gente vê isso cada vez mais frequente, problemas respiratórios levando a criança, né? Esses problemas estão levando as crianças a desenvolver o bruxismo também. Essa parte de pediatria, nessa parte infantil, o senhor também atende, doutor Galindo, e consegue ver também essa incidência aumentando nas crianças? Lá no meu consultório a gente tem um especialista em odontopediatria, porém, como você comentou, eu sou especialista em ortodontia, certo? Então, independente da idade, a gente faz esse acompanhamento da criança, porque na fase infantil é a melhor fase para a gente interceptar, porque nessa fase a gente consegue mexer na parte óssea. A gente pode fazer a parte ortopédica funcional. Então, essa é a melhor fase para a gente entrar ali na ortodontia, que é na criança. Aí quando se relaciona com a respiração, né? Esse problema respiratório levando ao bruxismo, é porque vai respirar mais pela boca, é porque vai relaxar mais, né, a ATM, e isso pode gerar o bruxismo? Vamos tentar explicar isso para quem está em casa, doutor Antônio? Existem várias pesquisas relacionadas à apneia do sono. A apneia do sono vai favorecer o bruxismo por conta da articulação, né? Vai estar com a boca aberta, falando no modo mais popular, a boca aberta, e vai favorecer essa má respiração. Aí vai dar uma tensionada no músculo diafragma, e quem está com o músculo diafragma tensionado vai ter problema de gastrite, problema uma disfunção no fígado, e aí vai gerando dores. Para não ter dores, você vai seguir o tratamento e seguir muitas outras orientações que vamos trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vou pedir licença aqui aos convidados. Vamos a uma rápida pausa, você vai beber água, tomar um café e aguardar, porque daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre bruxismo. E outro elemento que vem ganhando, né, cada vez mais popularidade e demonstrando resultados excelentes entre os pacientes com bruxismo é a aplicação da toxina botulínica, né, que é o Botox. Essa aplicação nos músculos, isso nos músculos da mastigação. O Botox, ele tem, né, como finalidade diminuir a força de contração muscular e, consequentemente, diminuir o apertamento dentário. E a gente vai saber aqui muitas outras opções de tratamento. Antes de seguir com as informações, queria que o Dr. Galindo falasse sobre esse procedimento. O Botox é muito utilizado também no consultório? Sim, a função da toxina botulínica, né? O Botox, na verdade, ele é uma marca. Eita, falei a marca sem, É uma marca. sem querer, fiz a propaganda, doutor. Toxina botulínica. Isso, a função dela, na verdade, né, da substância, é fazer essa paralisação da musculatura, tá? Essa inatividade. Então, ela tem como função realmente auxiliar, a gente faz essa aplicação no músculo do masseter, tá? Com função de dar uma relaxada nessa musculatura, fazendo com que o paciente não faça essa contração exacerbada. E no caso não é em último recurso, não. Quando está muito grave é que faz a utilização da toxina? Ela serve, na maioria dos casos, como um alívio. Eu normalmente utilizo no paciente, mas não a longo prazo, até porque é um custo muito alto para o paciente fazer isso aí de 6 em 6 meses, porque é o no máximo, né? Entre 4 a 6 meses, essa toxina ela vai embora. Então, não é um tratamento assim viável a longo prazo. Então, ela serve, poxa, Tiago, tô com muita dor e não está aliviando nada, fiz medicação, não está resolvendo, então a gente parte para a toxina. Mas a gente sempre vai associando com outras atividades. Então, já falo com o Antônio, Antônio, tô com um paciente dessa maneira e preciso fazer esse tratamento. Porque a toxina, na verdade, ela não tem essa função de melhorar. Ela tem a função de realmente dar uma no ponto. Então, mas a longo prazo a gente não pode utilizar. É a mesma coisa que a gente tem um paciente com cefaleia, né, uma dor de cabeça, e falar para ele assim, não, eu vou te passar analgésico pro resto da sua vida. Não pode. Vai ficar dependente daquele analgésico, daquela toxina pro resto da vida, e pode pesar muito no bolso. Fazendo a aplicação, o paciente tem esse recurso, quer investir dessa forma,
ele fazendo a aplicação da toxina, ele não precisa mais ir ao fisioterapeuta, já que o músculo ali está paralisado? Precisa. Né? A musculatura tem que estar sempre em evolução, tem que estar sempre em movimento. A fisioterapia é o tratamento da movimentação, né? E a gente sempre trabalha com movimento. A gente tem que avaliar como é que está a musculatura, a parte superficial da pele também, né? E vamos abranger também isso na fisioterapia. Avalia de que forma, né? Como é que vocês visualizam esse músculo? É preciso fazer um exame específico, um exame de imagem, algo desse tipo? Não, na parte osteopática, avaliamos toda a postura, né? Dos pés à cabeça. Deixa eu me organizar já aqui, o doutor Antônio está olhando, vamos lá. Geralmente a gente faz essa avaliação, né? Aí vamos ver como é que está em relação à pelve, né? O jogo da pelve com o crânio, né? A parte postura de ombro, né? Vai relacionar bastante essas dores, né? A parte de refluxo, apneia, sono, tensões, estresse, ansiedades, vai favorecer também toda essa parte de má postura do dia a dia. Pode fazer, né, esse tratamento de forma simultânea, né? E vai trazer com certeza qualidade de vida. Com certeza. O conjunto, o tratamento conjunto com o Dr. Tiago é sempre ideal. Vamos a outras opções de tratamento. Vamos conhecer mais como é que funciona o tratamento para o bruxismo. Temos aqui uma tela, vocês vão nos ajudar mais uma vez. Uso da placa dentária, Dr. Tiago Galindo. É comum utilizar, é o mais em conta tratamento, é o uso dessa placa dentária e deve utilizar todo dia? Todo dia tem que colocar essa placa dentária? Isso, é a placa miorrelaxante. A gente sempre indica para os pacientes que têm bruxismo com uma forma de conter essa movimentação, principalmente noturno. Então, a maioria dos pacientes chegam para a gente, falam que não percebem, não tem esse hábito de ranger e nem de apertar os dentes durante o dia, durante o trabalho, mas mais realmente durante a noite. E no caso, essa placa, ela é transparente, é visível, não é? Porque tem muita gente que se preocupa, né? Vou utilizar, mas eu queria algo mais discreto. Tem como trazer descrição a essa placa que é utilizada, doutor Tiago? A gente usa muito dois tipos de placa. Uma placa de silicone e existe uma placa mais resistente que é de resina acrílica. Tá? Elas são transparentes, mas realmente não é, esteticamente falando assim, para o dia a dia, realmente não é o caso. Nesse caso, eu posso optar ou não pela placa? Não, se você tem um bruxismo, tem que usar. Tem que usar. O tratamento com fisioterapeuta, eu posso meio que em alguns procedimentos eu optar em fazer ou não? Tem essa flexibilidade ou não? É o que o profissional passar, você vai ter que fazer, que é o melhor? Pode sim. Né? Fazemos o tratamento com os aparelhos, a aparelhagem da fisioterapia, né? Para relaxar a musculatura e posso passar devido de casa. Para os pacientes, que é ideal, porque na fisioterapia só são 50 minutos de sessão, 1 hora no máximo. Né? Ainda tem as outras 23 horas do dia, que eu sempre falo para os pacientes. E aí ele pode fazer um exercício de casa, compressa quente, pode pegar uma bolinha, né, daquela de cachorro, né, que compra em farmácia. Sem né? ter sido utilizada. Fazer a massagenzinha também. Massagem normal, pode pegar um óleozinho e fazer a massagem, né, na parte da face. De início, pode ser um pouco desconfortável o tratamento com o fisioterapeuta? Sim, dói. Dói um pouco. Né? Vamos sempre no limite da dor. Mas depois da primeira sessão, o alívio vem na hora. Mesmo aliviando, tem que seguir ali o tratamento que o especialista for passar, né? Isso é muito importante. A manutenção o abandono e a prevenção. do tratamento pode trazer uma complicação ainda maior para essa pessoa? Pode sim. Se ela não estiver prevenindo, nem mantendo essa parte dental, essa parte de oclusão, essa parte da musculatura, vai favorecer as dores novamente. É uma dor incapacitante? A gente poderia dizer assim? Dói bastante. Eu já tive, né, e dói bastante. Mas aí, de incapacitar, de deixar em casa, de cama, chorando ali de dor, de não ir ao trabalho, de comprometer as atividades do dia a dia, pode chegar a esse ponto? É aquela dor estressante, né? Estressante. Na fala, você não consegue falar muito. Falou pouco, já começa a doer. Estressa também, porque como é à noite também, então você dorme mal e acorda mal para começar o dia. Então você já fica naquela tensão. Então, se você convive com alguém que tem um certo mau humor, né? O mau humor matinal pode ser o bruxismo. Pode ser o bruxismo. Tem que investigar para ver, né? Vamos seguir aqui com mais opções de tratamento. O aparelho ortodôntico também entra como aliado do Dr. Tiago para fazer esse tratamento do bruxismo? Com certeza. Como a gente comentou no primeiro bloco, o encaixe dos dentes, ele é de suma importância. Então, a gente que é ortodontista, a gente está aí realmente para aconselhar
e fazer um tratamento que hoje em dia é um tratamento bem rápido. Meus pacientes realmente acompanham, sabe? Hoje em dia um tratamento de ortodontia dura um ano e pouquinho. Então, às vezes os pacientes falam, não vou usar aparelho porque tem aquela memória que fala assim, vou ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Mas Isso tem profissional que às vezes insiste um pouco mais, né, doutor Tiago? Claro que não é ético, não vou pedir para o senhor falar isso, mas tem, né, por experiência própria, demorei usando aparelho ortodôntico. Hoje em dia a gente tem alguns aparelhos mais tecnológicos, então a gente pode lançar a mão disso aí para o paciente. Graças ao avanço tecnológico, né, vocês conseguem trazer um resultado mais rápido. A tecnologia também ajuda vocês, fisioterapeutas, nessa questão do tratamento? Sim, com certeza. Curta mais, né, esse tratamento? Não só a parte manual, né? A parte da massagem, mas o dry needling, uso diretamente com o TENS, que é a eletroestimulação, muito mais rápido, né? A melhora das dores musculares, né? A parte de liberação miofacial, né? Tem uma maquinazinha bem importante lá na clínica, o Teragum, né? Que vai favorecer bastante a melhora muito mais rápida. A gente não vai falar em valores, mas é um investimento que muita gente pode fazer. Não é? Porque a gente fala em nomes, né? Você falou aí nos nomes complicados, a gente pensa que é um investimento muito alto, vai pagar muito para fazer o tratamento. Precisa desse investimento alto ou não? Não, é melhor tratar a causa sem a medicação que vai ser, né, prolongada a longo prazo e é ruim para o seu organismo do que melhor fazer com a fisioterapia, né? A osteopatia também. Vamos aqui ao outro tópico, vamos aprender mais sobre o tratamento. Também tem exercícios que, nesse caso, a gente poderia explorar mais o Antônio, né, doutor Tiago? Desses exercícios para fazer, né, para melhorar essa questão do bruxismo. Sim, exercícios. Alguns a gente já falou. Sim, já falou. A massagem, né? Pegar a bolinha, pode ser uma bola de tênis, né? Fazer a massagem miofacial, pode pegar alguns ganchos, né, que vendemos na clínica, né, para favorecer bastante esse relaxamento muscular. Né? Só comer não vai solucionar não, né? Entra como exercício para quem gosta de comer muito, né? Mastigar bastante, isso aí não vai contar não, né? Não. Aí tem que procurar um especialista. Quem tem as dores não vai abrir muito a boca, né? Até atividades físicas, né? Às vezes as pessoas têm aquela necessidade de liberar energia e você faz uma atividade física, faz uma corrida, faz uma academia, então já ajuda nessa também. Melhora a ansiedade, né? Melhora tudo. Melhora a circulação, vai tirar a ansiedade, vai liberar a endorfina. Verdade. E muitas outras coisas. Quem tem a musculatura tensa, né, tá com a circulação afetada. E aí, com a promoção do exercício físico, vai melhorar bastante. E essa musculatura não vai chegar só com a academia, né? Outros exercícios também podem ser combinados para trazer uma firmeza nessa musculatura? Uma caminhada já gera uma melhora, né, dos hormônios, né? A adrenalina já vai baixando, né, vai melhorando a pressão arterial também, para promover essa circulação e melhorar as dores. Porque se não trabalha, atrofia. Justo. O osso dá sustentação, o músculo tem também um papel no nosso corpo. A gente fala um pouquinho de anatomia agora, né? Por que é importante estimular o fortalecimento dessa musculatura? Não só em relação ao bruxismo, não só a face, né, mas a região do membro inferior, do superior, a parte abdominal, tudo vai favorecer as dores, as melhoras do dia a dia, estresse celular, está contribuindo bastante para essa piora. O senhor falou em celular, né? O doutor Antônio falou de celular, lembrei também dos equipamentos eletrônicos e muita gente dessa geração agora vive assim. Existe uma pressão, né, que é colocado sobre a cabeça. Quem tem o bruxismo e fica muito tempo também nessa posição, pode ter o quadro ainda mais agravado? Porque existe uma pressão e um quilo, né, um quilo específico que faz essa pressão, acho que mais de 20 quilos, né, quando você fica nessa posição. A musculatura suboccipital do pescoço atrás, ela não para nunca. É a única musculatura do corpo que não para. Eu estou olhando para você, ela está trabalhando. Estou olhando para a Tiago, ela está trabalhando também. Né? E se você abaixa, ela promove 30 quilos no seu pescoço. Imagina isso todo dia, diariamente, né? Fazendo essa promoção. Várias vezes ao dia. Aí piora e promove o problema. Vamos aqui outra opção de tratamento. Nesse último fala sobre acompanhamento psicológico, que geralmente vocês conversam com o paciente. Existe uma aceitação a esse outro profissional, além do dentista e do fisioterapeuta? Com certeza. Eu costumo realmente nas minhas consultas
perguntar se está acontecendo algum problema em casa, se tem, às vezes os pacientes estão no momento de separação, está com um problema faculdade, trabalho, isso aí realmente é um ponto específico. Eu pergunto, realmente, você sempre teve esse problema, sempre teve essa queixa, ou é uma coisa pontual, temporária? Então o paciente fala assim pra gente, poxa, eu nunca tive isso, mas agora eu tô tendo. Aí eu pergunto, o que está acontecendo na sua vida hoje para estar tendo esse descontrole emocional? Então a gente realmente acompanha. Olha, a gente precisa realmente de um acompanhamento multidisciplinar. Então essa parte a gente já encaminha para um psicólogo para fazer o reforço, né, desse tratamento para ter o sucesso por completo. Vamos aqui a outra tela, a gente aprendeu aqui o aparelho, né, que usa o aparelho ortodôntico, a placa dentária também, exercícios, acompanhamento psicológico. Na sequência, vamos aqui para outra tela, a gente fala outras opções também de tratamento. Olha só, vamos conferir juntos aqui. Aqui a gente encerra a produção, então, desses tratamentos aqui, tem outros que vêm à memória de vocês ou não? Outras opções de tratamento, além daqui do que a gente acabou de aprender, nesses 4 tópicos, doutor Pode Galindo, promover Antônio? também com o educador físico, Sim. né, em relação ao exercício. Né? O dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o educador físico, né, para promover essa promoção de saúde e de dores. Vamos promover interação a partir de agora. Tem muita gente participando aqui no nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar as perguntas para os convidados. A Williane de Abreu Lima mandou uma mensagem no nosso WhatsApp, 99209-4819. E a pergunta dela é a seguinte. Minha filha de 4 anos, ela range muito os dentes, isso enquanto dorme. Porém, ela não reclama, né, durante o dia de dores na face ou dor de cabeça. Será bruxismo? Sem ela reclamar no outro dia? E o que eu posso fazer para parar esse ranger dos dentes? É um ranger involuntário. Isso. Como eu tinha comentado, não é comum, na verdade, esse bruxismo infantil, tá? Nessa idade, 4 anos. Na verdade, a gente tem que saber... É complicado a gente dar esse diagnóstico sem acompanhar. Não é diagnóstico, doutor Galindo, mas assim, uma orientação. Nesse caso dela, está arranjando dente e a mãe percebeu, então ela tem que procurar um especialista, que pode ser sim. Isso. Raro, mas pode acontecer. Ela pode também estar com um problema de, como a gente comentou, da ortodontia. Ela pode ser uma paciente que chupa chupeta ainda, pode ser uma paciente que ainda... Mamadeira, dedo, que é bem pior. Então, isso já é o que a gente chama de mordida cruzada posterior. Então, vai desalinhar esse dente. Então, vai desalinhar. Então, ela não tem encaixe. Então, o paciente, tanto um paciente infantil quanto um paciente adulto, ele sempre tenta achar uma posição de encaixe confortável, que pode não ser a melhor, mas é uma posição de estabilidade. Então, ela pode estar procurando essa posição de estabilidade e não está achando. Então, a gente tem que realmente ver a causa desse problema dela. No caso do bruxismo, né, quando no abrir e no fechar da boca, quando tem aquele estalo aqui da ATM, pode também ser por conta do bruxismo ou não? Já é o problema temporomandibular? Também. O menisco, ele dá aquele estralo, não é a parte óssea. É o meniscozinho que fica entre a parte da mandíbula, né, e do maxilar. E aí causa aquele estalinho, mas pode promover sim o bruxismo. Temos aqui outra participação, Elizabeth, que mora em Jaboatão, está participando, elogiando aqui os especialistas. A gente agradece aqui o carinho da Elizabeth. Ela aprendeu agora sobre tratamento, né? E queria saber se a enxaqueca que elas têm, né? Pode ser por conta do bruxismo? Pode. Sim ou não? Tem essa possibilidade, doutor Galindo? Existe, com certeza. Essa cefaleia, né? Que é a dor de cabeça, por conta dessa movimentação do muscular, com certeza pode estar causando esse quadro. E ela quer saber também onde encontra o especialista da área que trata o bruxismo. É fácil encontrar? Tem que ser especialista em bruxismo ou não? Quando a gente vai procurar um dentista, a gente tem que ver qual a especialidade que ele exerce para tratar em específico o bruxismo. Na verdade, ela pode procurar qualquer dentista clínico. E se o dentista clínico não for capacitado para fazer esse acompanhamento ou esse diagnóstico, ele vai fazer essa solicitação de exame e vai fazer encaminhamento. Existem especialistas que são especialistas em DTM, disfunção temporomandibular, onde a gente trabalha no meu consultório, a gente tem também especialista em DTM. Então, um paciente vem para mim, Tiago, estou com problema. Se eu vejo que não é de uma ordem ortodôntica, a gente vê que está tudo certinho, então eu já faço solicitação, porque existem diversos fatores que podem estar ocasionando. Então, a gente já pede a tomografia,
e já encaminha para o especialista. Geralmente o caminho é esse, né? O ciclo é esse. Você vai até o dentista, dependendo do caso, né, dessa conversa com o paciente, pode entrar um psicólogo nesse processo, aí entra também o fisioterapeuta. Nunca é no inverso. Eu sei que tem o bruxismo, já vou direto para o fisioterapeuta. Posso tratar a causa mecânica, as dores, e aí encaminho para o Dr. Tiago. Né, então essa parceria é muito forte. A parte dental, a parte de oclusão, né? Favorecer bastante. Vamos a mais perguntas, temos aqui outras participações. Kleber Vital, de Águas Compridas, ele queria saber o seguinte: quais as sequelas que o bruxismo pode ocasionar se não for tratado? Dor de cabeça a gente viu que tem outros problemas também, doutor? Existem, como a gente comentou, De sequela, ele queria saber. Sequela seria o desgaste dos dentes. Existe também o desgaste da articulação, o desgaste do côndilo. Então, diversas sequelas. Mais participações agora, a Daniela, que mora em Candeias. Ela dá parabéns aqui pela escolha do tema e pelos convidados. A gente agradece a Daniela, lá de Candeias, e quer saber o seguinte. Ela fala que a filha dela tem bruxismo desde pequena. Ela está hoje com 20 anos, os dentes são bem pequenos, doutor. E ela respira também um pouco pela boca. Até que ponto isso pode prejudicar a minha filha? Então, justamente, tudo Já da infância, né? Ela se já vem você acumulando. Se você for olhar, tudo passa aí pela parte ortodôntica também. Ela fala que respira pela boca, então provavelmente é uma paciente que não tem uma mordida encaixada. Então pode ser uma paciente que tem a mordida aberta desde criança, por ter chupado o dedo, chupeta. Então tudo passa por isso aí também. Ótimas explicações. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados e fazer um convite especial para você que está em casa nos acompanhando. Isso mesmo, é um convite sobre um evento muito importante. Vou falar para você a partir de agora, porque segue até o próximo sábado a comemoração dos 70 anos da campanha evangelizadora na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Águas Compridas 1. O evento está acontecendo no antigo terminal de ônibus do Caenga, que fica na estrada de Águas Compridas, número 224, em Olinda. No total, serão 4 grandes cultos chamados de Cruzadas Evangelísticas, que contarão com a presença de grupos de louvor, igrejas vizinhas, pregadores e cantores convidados, além do público em geral. A estrutura da festa conta com 3 telões, 3.000 cadeiras e estacionamento. O evento ele é gratuito e começa às 7 horas da noite. Então, essas imagens aí são do primeiro dia. Então, fica o convite para você que está em casa a participar desse grande evento que, com toda certeza, vai abençoar você e toda a sua família. E com esse convite feito, convite especial, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta, anote as vagas de emprego e boa sorte! Preste muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, tem vagas de emprego e vamos conferir a partir de agora. Olha só, uma vaga para cobrador de transportes coletivos, uma oportunidade. Para você preencher essa vaga, você precisa ter ensino médio completo, experiência não exigida, o salário é de R$ 1.200. Uma vaga para cobrador de transportes coletivos. E na sequência vamos conferir mais oportunidades. Agora são 5 vagas para motorista de ônibus urbano. 5 vagas, ensino médio completo, experiência exigida de 6 meses, R$ 2.253 é o salário. 5 oportunidades para motorista de ônibus urbano. E por último, vamos conferir agora mais oportunidades. São 3 vagas para embalador à mão. 3 vagas. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.150. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, anote aí, é o 3355-2900, 3355-2900.
mais uma vez, muito obrigado a você que está participando e eu desejo a você mais uma vez boa sorte nesse caso. Obrigado pela participação e a gente segue, vamos falar mais sobre bruxismo, que é o tema desta edição do programa. Eu agradeci antecipadamente a Edith, que a pergunta dela já estava aqui no ponto. Edith Carmen, de Nova Descoberta, tem 67 anos, ligou para a gente descrevendo o seguinte: os dentes caninos, eles estão todos moles e doloridos, no caso dela. Como orientação nesse caso para nossa telespectadora? A gente vai repetir mais uma vez a pergunta dela, né? Da querida telespectadora Edith Carmen, de Nova Descoberta, que tem 67 anos. Os caninos estão moles, doutor? Aí já seria um outro problema, não a ver com bruxismo, seria um problema chamado periodontite, tá? É um acúmulo de tártaro entre o dente e o osso, que vai enfraquecendo essa ligação. Então vai deixando realmente esses dentes moles. Provavelmente não tem essa relação com bruxismo, não. Na sequência, a Maria das Graças, que mora em Jardim Prazeres, também deixou uma pergunta. Ela pergunta se existe um barulho, ela diz que existe, né? Ela afirma que existe um barulho no ouvido e isso incomoda bastante. Pode existir uma relação entre esse barulho que ela relata com o bruxismo? O bruxismo pode ocasionar, né, esse zumbido no ouvido, doutor? Isso. Essas disfunções temporomandibulares existem realmente uma relação com a parte do ouvido, né? Tanto é que a gente recebe muitos pacientes que já tiveram esse contato primeiro com o otorrino, tá? E vieram pra gente falando que o otorrino disse que realmente não tinha nenhum problema lá e que procurasse um dentista. Vamos a mais participações agora no WhatsApp, 99209-4819. Valma, que mora em Paulista, tem 45 anos, ela percebeu que de uns anos para cá, ela disse que tem um travamento ali, a mandíbula trava às vezes ao dormir e a compressão está causando ali um desgaste na dentição, que ela fala, né, que é o bruxismo. O que é que eu devo fazer aos 45 anos com esse problema? É um problema muito sério a preocupação aqui da Valma, que mora em Paulista. Ela tem que realmente marcar uma consulta para ver essa questão, para saber justamente qual é a causa desse bruxismo que está acontecendo. E ela fala, né, ao dormir a mandíbula trava, né? Trava a ponto dela não conseguir abrir a boca, seria mais ou menos assim, para a gente compreender? Sim, com certeza. Né? A musculatura trava como se fosse uma dor de coluna, aquela que trava. Né? Você está andando, faz um movimento brusco e trava. Né? É o que ocorre na parte da mandíbula. Né? E travou, vai ter dores, não vai mais abrir a boca, né? E acontece problema. Na sequência aqui temos mais participações, a pessoa não se identificou, mas pergunta se, no caso de roer as unhas, pode ser um sinal do bruxismo? Ela queria, no caso, a pessoa quer entender a relação que a gente também falou no começo do programa. Simples hábitos, né, podem mostrar alguma coisa pra gente. Porque o fato de roer as unhas, às vezes, é um sintoma de ansiedade, que justamente está ligado ao bruxismo. Então não é o fato só de roer a unha, é todo o contexto que pode estar gerando esse fato de roer as unhas. Tem outra pergunta aqui do Tiago Policarpo, ele queria saber o seguinte: uma vez diagnosticado o bruxismo, o paciente leva em média quanto tempo para ter a saúde bucal recuperada? Depende do grau que se encontra. Por exemplo, se o paciente não tem um desgaste generalizado, se o paciente realmente só tem um ponto ou outro desgastado, não tem uma perda de dimensão vertical, é um tratamento mais rápido. Mas realmente, se o paciente se encontra num estágio bem avançado, realmente vai demorar muito. Então vai ser necessário fazer esse aumento dessa dimensão, através de resinas, através de cerâmicas, enfim. E a partir de quantas sessões eles já começam a ver ali um retorno positivo, né? Uma recuperação e a dor sendo amenizada? A partir da primeira. Da primeira sessão. Da primeira sessão já vai ter a melhora. Né? Não vou ter um prazo, né, de melhora, de cura, mas a partir da primeira já vai ter a melhora muito mais rápido. Muito significativa. Vamos aqui a outras participações, muita gente também elogiando aqui aos nossos convidados. A gente agradece o carinho e a audiência de todos. E aqui na sequência, o dentista é o profissional também que trata do bruxismo do sono? Pelo que a gente aprendeu, sim, né? Não seria um médico, ela pergunta. Isso. O dentista ele pode fazer, né? Exercer essa função, sim, de tratar e até aplicar a toxina botulínica. Sim. Hoje a gente já é habilitado, né? Nessa parte de harmonização orofacial
e a gente é capacitado para fazer essas aplicações de toxina botulínica sim. No caso, a placa, né, que foi falada aqui no tratamento, essa placa ela pode ser utilizada durante todo o dia ou é só à noite ao dormir? Se a gente constata que o paciente ele tem o bruxismo durante todo o dia, é necessário sim. Até porque a gente não pode tratar de uma forma com um paciente que tem o bruxismo o dia todo, utilizando apenas à noite. Outra curiosidade aqui é sobre a medicação. Medicamentos podem contribuir para o aparecimento do bruxismo? Pode, Sim, doutor? sim, sim. A gente até comentou a questão também da cafeína, né, do termogênico, dessa hiperatividade que causa. Então ele vai realmente exacerbar essa questão da ansiedade, né? Para ter uma boa higiene bucal, uma saúde bucal em dia, doutor, precisa de muita coisa? Precisa de muitas visitas ao especialista ou precisa mais de prioridade e de atenção? Nossa população está se preocupando mais com a saúde bucal ou ainda está a desejar essa preocupação? Hoje em dia, a gente recebe muitos pacientes que realmente têm muitas perdas dentárias, mas isso aí está diminuindo. Hoje em dia, com a difusão das informações, então os pacientes realmente estão cuidando mais de seus filhos, que é uma coisa assim, é um hábito muito simples, que é apenas escovar os dentes corretamente e fio dental 3 vezes no dia, após as refeições. E realmente é um hábito super simples que vai manter seus dentes para o resto da vida saudáveis. E a fisioterapia só vai atuar para tratar o problema já instalado ou tem também a fisioterapia preventiva? Sempre tem, e é ideal. Né? No Brasil não é difundido por conta da indústria farmacêutica, né? Que é muito forte. E é melhor, é mais rápido para o paciente pegar um comprimidozinho e tirar as dores do que ir ficar tratando e curar com a fisioterapia. Mas é ideal você procurar um fisioterapeuta, um osteopata, para tratar a sua causa. A gente falou de tratamento, falou do diagnóstico, falamos de fisioterapia aplicada, né, ao bruxismo, mas ainda não falamos em cura. Essa doença em específico, a gente pode falar em cura? Vocês dão esse diagnóstico, no caso do diagnóstico não, dão essa boa notícia para o paciente que um dia ele pode ser curado do bruxismo ou não se fala ainda em cura? Na verdade, é um transtorno, né? Então, não existe uma cura do bruxismo. Você tem como amenizar os sintomas, o que ele gera, né? Por isso que a gente sempre tenta entrar em contato com outras especialidades para realmente ir minimizando, realmente, até chegar ao ponto que realmente fique no quase zero. Mas um paciente que já tem um diagnóstico de bruxismo, a gente encaminha para o fisioterapeuta e ele vai fazer esse tratamento. É um paciente que vai ter que usar essa placa mio-relaxante para o resto da vida. A outra pergunta é se é possível, né, ter o acompanhamento do fisioterapeuta através do plano de saúde. Sim, Pode? sim. Hoje em dia, vários planos são habilitados para fazer essa parte de DTM, da disfunção temporomandibular. No caso do desgaste, né, dos dentes, doutor, geralmente são os dentes superiores ou inferiores ou ambos? Ambos. Não tem essa... É como a gente comentou, essa parte do bruxismo depende muito como que é a oclusão do paciente. Então, dependendo de como for, às vezes um bruxismo é tão exacerbado, ele vai precisar que o paciente faça canal em vários dentes e precisa fazer reabilitação protética também, através de coroas. Em alguns casos, a pessoa chega a recorrer vários profissionais até chegar ao diagnóstico, no caso, procurar um neurologista, procurar muitos outros profissionais, e indo ao dentista, ela poderia ter, né, a suspeita e confirmação do bruxismo? Normalmente, a parte do bruxismo, realmente, ele chega primeiro para o dentista. Então, normalmente, a gente que faz esse elo entre a gente, né? Então, a gente encaminha para um outro profissional, para um fisioterapeuta, para o psicólogo. Então, a gente que faz, normalmente, é o dentista que faz essa ligação. E quando existe o diagnóstico tardio, é porque essa pessoa não priorizou, então, o tratamento e a saúde bucal. Isso, é porque... Não é porque é difícil de diagnosticar, É não, notório, né, é notório num tratamento, assim, bem prolongado, né? Um tratamento bem sério, é notório que os dentes eles vão sofrendo esse encurtamento. É bem notório. Mas às vezes os pacientes, por conta de receio dentista, infelizmente a gente tem, né, essa questão do medo do dentista, que hoje em dia está cada vez caindo mais.
Então o paciente acaba retardando esse início do tratamento. Pela última vez, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Tem muita gente participando, elogiando aqui as respostas. A gente agradece a você o carinho depositado, né, todos os dias aqui no nosso programa. Mas agora a gente fez uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete. Vamos conferir o resultado? Sim. A pergunta foi se você vai com regularidade ao dentista para prevenir problemas bucais. Das pessoas que ligaram e participaram, 45% disseram que sim, que tem essa preocupação em ir com regularidade para prevenir problemas bucais. 55% disseram que não, ou que ainda não, porque a gente viu que é muito importante você se preocupar com a prevenção, não só do bruxismo, mas também outras doenças que podem afetar a sua boca. Reta final agora para agradecer aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Antônio Melo, fisioterapeuta e osteopata, muito obrigado por sua participação. O espaço fica aberto agora para o último recado, são as considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço, Valdson. Primeira vez aqui, um programa super sério. Parabenizar toda a produção. E sempre prevenir, é melhor prevenir do que tratar o problema. Posso botar a minha rede social? Meu Instagram, @antônio.fisio.melo. E o telefone para contato 99998-5343. Muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Dr. Tiago Galindo, ele que é dentista e ortodentista. Doutor, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Queria agradecer a todo mundo que esteve aí no programa, mandaram suas dúvidas. E você que tem dúvida ainda em relação ao seu tratamento, sempre procure um profissional especializado, tá? Eu vou deixar também aqui minhas redes sociais. Meu é o Instagram, @dr.tiagogalindo, tá? E entre em contato com a gente, que realmente o melhor caminho é a individualização do seu caso. Então, você que tem um problema, entre em contato com a gente para a gente ver essa questão do que é melhor para você. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um excelente dia, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!